Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo podcast. Eu sou a Aline, psicóloga. E eu sou a Alê, médica psiquiatra. E nós estamos aqui no Relaxa. Tudo Passa. Gente, estamos aqui com um convidado muito especial, o Zé. Já disse que a gente pode chamar ele de Zé. Zé, conta aqui pra gente um pouquinho da sua história. Quem é você? Gente, primeiramente, obrigado pelo convite. Tá vindo aqui falar sobre esse assunto que eu acho que a gente não apresentou, mas eu posso apresentar? A gente vai falar sobre TDAH hoje. E assim, essa data, ela foi por acaso, mas acredito que foi bem especial, porque hoje um seguidor meu me mandou mensagem. Eu tô há alguns meses falando sobre TDAH nas minhas redes sociais e um seguidor meu falou assim: cara, vim te agradecer, porque graças às suas postagens eu fui buscar ajuda, tô medicado, mudou minha vida. E isso pra mim, assim, ganhei meu dia. E justamente hoje, nesse podcast. Mas me apresentando, meu nome é José Carlos Amorim, sou jornalista. Todo mundo me conhece, né, como Zé, jornalista. Mas fora das telas, eu sou uma pessoa comum, né? Assim como vocês, eu também adoeço, eu também tenho problemas. E tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Gosto de praticar esportes, futebol, vôlei. Voltei a andar de skate, inclusive estou com o tornozelo inchado aqui porque me bati, mas faz parte da vida. Então, assim, fora das telas, eu sou uma pessoa normal e eu acho que as pessoas, elas se abismaram quando eu falei sobre TDAH, porque geralmente as pessoas têm medo de expor, né, sua vida pessoal. Então, estou aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês sobre esse transtorno que eu acho que muita gente tem e nem sabe. Então, agora vamos primeiro rever um pouco da tua história. Zé, conta pra gente o seguinte: quando foi que você começou a suspeitar que você podia ter TDAH? Quando foi que você foi procurar realmente saber se tinha ou não tinha? Como é que foi o início da dúvida, o início da busca? Conta pra gente, porque muita gente pode ter essa dúvida e de repente pode estar querendo o caminho e você ajudar a pessoa a ter esse caminho. É verdade, eu tenho 31 anos, Ale, e eu tô há 1 ano vivendo como uma pessoa normal, porque faz cerca de 1 ano aí que eu consegui o diagnóstico de TDAH. Eu nunca nem imaginei que tinha, nunca passou pela minha cabeça, porque a gente pensa em TDAH, a gente pensa logo no H, né? A pessoa hiperativa. E eu sou uma pessoa calma, paciente, tranquila. A Lê me conhece, né? Sabe que eu sou super de boa. Então, pô, nunca imaginei que TDAH poderia ser uma pessoa como eu, né? Mas o TDAH não é à toa, tem o déficit de atenção. Como que eu consegui esse diagnóstico? Foi puramente por acaso. Muito por acaso, né? Eu sou jornalista, né? E eu convidei para ir lá na rádio uma neuropsicóloga, doutora Socorro, ela foi lá conosco. Conceição. Doutora Conceição. Olha o TDAH. Tá vendo? TDAH ele é esquecido. A doutora Conceição foi lá e ela estava falando sobre a pauta no dia, era que Manaus era uma das capitais mais ansiosas do país, exatamente. Né? Então, ela falou sobre ansiedade e começou a falar sobre neurofeedback, sobre tratamentos, né, para ansiedade, e falou sobre TDAH. E aí, no final da entrevista, eu nem, tipo assim, são tantas coisas, eu nem me liguei muito no que ela falou em relação ao TDAH. No final da entrevista, ela falou assim, como você me convidou, eu vou te dar de presente, eu tenho uma clínica, e você pode fazer lá um mapeamento cerebral. Vai lá para ver o que você tem, se tem alguma coisa, se tiver, já trata lá. E eu fui fazer na curiosidade, simplesmente na curiosidade. Eu nunca imaginei que, tenho algo. Eu sabia que tinha ansiedade, né, mas nada fora disso. E aí fiz o mapeamento cerebral, é um teste bem complexo, demora mais de 1 hora. E eu comecei a notar que eu tinha problemas quando a moça que estava fazendo o teste, ela falou assim, vai vir uma sequência de números, você vai lembrar um por um. Beleza. Como que eu sempre memorizei números? Mas a partir de 6 algarismos, eu memorizo trincas. Então, de 3 em 3 eu memorizo. Números ímpares, tipo um número com 7 dígitos, eu não consigo memorizar. E aí ela ia falando 2 e 3, aí o 2 e 3. Aí 3 e 4, 2, 3, 3 e 4. Aí já formei 2 pares. 2, 3, 3 e 4, 5 e 7. 2, 3, 3 e 4, 5, 7. Aí peguei e formei a trinca. 2, 3, 3, 3. Beleza, na minha cabeça tava tudo certo. Eu tava conseguindo memorizar. Até que chegou uma hora que eu não consegui memorizar mais os números. Aí ela falou, você não tá conseguindo mais lembrar? Eu falei, não tô conseguindo mais lembrar. Eu falei, então vamos continuar. E o teste continuou tranquilo. Eu respondi tudo do jeito que eu imaginava que fosse normal. Pra mim era normal aquilo. E aí quando veio o resultado, aí a doutora Conceição
me mostrou assim, ó, tá aqui, tinha um monte de negócio vermelho lá, né, que era um serolema. E lá tinha 60% de memória. Eu falei, mas o que isso significa? Ela significa que você... Estou demente. Você tem TDAH. Eu falei, TDAH? Aí que eu fui me ligar. Eu falei, mas como é que é isso? Aí ela foi me explicar. E a partir do momento que ela sentou comigo para explicar cada parte do meu cérebro, onde funcionava, onde não funcionava, onde deveria funcionar, onde não estava funcionando, os hormônios todos alterados, onde tinha adrenalina não era para ter, onde tinha dopamina não tinha dopamina. E aí ela foi explicando e parece que eu fui olhando a minha vida 30 anos atrás e falando, meu Deus, agora tudo faz sentido. Foi passando um filme assim na tua tudo frente, que ela ia falando, momento, eu falei, nossa, mãe, é isso. Eu sempre fui para minha família desastrado, uma pessoa sem foco, né? Pessoa desleixada, desatenta. Eu até anotei aqui, porque senão eu esqueço, né? Desvio de atenção com facilidade. Então, eu tô conversando aqui, aí do nada eu olho para lá, se não for algo interessante. Distraído, desorganizado, derrubava tudo. Então, eu tava aqui conversando e derrubava negócio de café no chão. Então, para mim, eu era uma criança realmente defeituosa. Mas tudo isso por causa do TDAH. Então, só o diagnóstico em si, não fiz tratamento nem nada. A partir do diagnóstico, parece que o seu mundo ele vira de perna pro ar. Porque você passa a se aceitar, você passa a entender essas dificuldades. Porque, a gente está vivendo numa sociedade em que você rola a tela, é o Joel J falando, produtividade, acorda às 5 da manhã, banho gelado. E aí Pablo Marçal, não sei o que lá, você tem que ir pra cima. E eu não conseguia nada disso. Eu sempre fui procrastinador ao extremo, assim. Eu não conseguia mais jogar futebol, não conseguia mais fazer nada. E eu pensava que era porque eu estava depressivo, desmotivado, e na verdade era só o TDAH, que eu não sabia que era TDAH. Então, quando eu diagnostiquei, assim, eu fiquei em paz. Só o diagnóstico já te deixa em paz e você para de se cobrar. Isso pra mim, assim, foi, então, eu digo que eu tô há 1 ano vivendo normal. Os outros 30 foi só Deus na casa. Foi Deus que estava te ajudando, né? É muito legal isso que o Zé falou, porque muitas vezes as pessoas vão no consultório, né, Ellen? E elas falam, eu vi aqui no Google, eu entrei, eu fiz check em tudo, eu acho que eu tenho TDAH. E a gente vai ver a história de vida da pessoa, na infância e tudo, e esses fatores que o Zé levantou aqui, não. Na infância eu super demonstrava que eu tinha essas situações, né, essas questões de ser desastrado, desatento, desligado, e tá ali vivendo como, tipo, brincadeiras à parte, a ovelha negra da família, e não conseguia identificar porque ninguém nunca falou assim, não, vamos lá, vamos ver o que é. E essa pessoa, às vezes, ela tem uma história de vida que nada disso aconteceu na infância, e a gente já começa a explicar pra ela, não, venha cá, vamos analisar com calma aqui a sua história de vida pra gente ver. Que não foi no caso do Zé. No caso do Zé, quando ele foi diagnosticado, ele teve um insight, ele falou, meu Deus, eu sempre fui, olha só como é que eu era criança. Tem uma história interessante para ilustrar isso, que a doutora está falando, é que quando eu comecei a crescer, assim, a minha avó pedia para eu comprar as coisas no mercadinho, né, no mercado. Aí ela falava para mim assim, você vai lá no mercado, você vai comprar 6 ovos, 1 quilo de feijão e 1 quilo de açúcar. Eram 3 Qual itens. dos 3 não vinha? Não, o problema não era o que não via, o problema é que eu ia, né, aí eu ia na cabeça assim, 6 ovos, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar. 6 ovos, e andando. E eu ia repetindo isso. Porque essa foi a maneira que pra mim era normal, de memorizar as coisas. Só que assim, no caminho você vê pessoas, você vê amigos, você vê não sei o quê. E aí, eram 6 ovos, açúcar ou arroz. Mesmo? Açúcar ou arroz. E eu já tava assim, longe de casa pra ir no supermercado. Aí o que eu fazia? Eu chegava no supermercado, eu ia todos os corredores olhando os itens para tentar lembrar se era aquilo. Então era 6 ovos, pegava os 6 ovos, pegava o açúcar e tá faltando alguma coisa, sabia que era 3. Aí ia rodava. Feijão, tá aqui, feijão. Aí eu pegava feijão. Era as maneiras que eu ia adaptando para eu não esquecer, só que para mim era normal, porque eu nunca soube como era não Mas ser olha normal, só, né? Antes da gente continuar, que a gente vai falar das questões das metodologias que a pessoa desenvolve ao longo da vida, né? Eu quero trazer um ponto muito importante para vocês. Então, é assim, vamos falar primeiro o que é o TDAH. Então, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, onde nós temos 3 situações específicas. Primeira, que nós podemos ter o transtorno misto, onde tem tanto o A quanto o H. Mas nós também temos situação onde você pode ter predominância do A. Então, você tem um subtipo desatento, onde não existe hiperatividade ou a hiperatividade é muito reduzida. Você também pode ter pessoas que são hiperativas,
mas ela não é tão desatenta. Então, nem sempre a pessoa tem tanto o A quanto o H. Então, isso é muito importante pontuar, porque as pessoas elas têm uma ideia de que tem um estereótipo, né? De que todo mundo que tem TDAH vai ser muito agitado, vai se mexer muito o tempo todo. E, por exemplo, eu vivo dizendo isso nas minhas redes sociais. Então, sigam-me, @dra.alessandrapereira e Aline Jaldi Pontes. E quando vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, você vai ver que sempre eu falo que eu sou TDAH. Mas isso é um quadro que você, ao longo da vida, vai desenvolvendo as metodologias como o que o Zé colocou. Então, eu coloquei aqui uma questão de trazer para vocês um esclarecimento do que é o diagnóstico, mas ele nos trouxe uma forma de como é feito o diagnóstico. O diagnóstico do TDAH ele é feito de várias formas. Então, nós vamos falar muito do que a Aline comentou também. Aline, como é que as pessoas chegam no teu consultório e elas se identificam como sendo TDAH? Como é que isso acontece? Geralmente, elas estão enfrentando algum desafio acadêmico ou um desafio profissional em que elas não estão conseguindo ter foco. Elas estão procrastinando atividades, não têm ânimo para fazer aquilo. E nesse âmbito só, elas estão se identificando como uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, quando a gente vai ver o histórico de vida dela, a gente vê que aquilo ali, né, na verdade, não tem nada a ver com déficit de atenção, que existe uma outra questão ali. Por exemplo, quando a gente vê uma criança que está na escola e que na escola existe muito mais claras regras, né, da escola, de que você vai ter, qual é o primeiro bimestre, qual é o livro que você vai estudar, qual é a matéria, qual é o dia da prova e tudo, e que é tudo muito mais organizado. Você chega numa universidade em que não é tão organizado assim, você entra nesse ambiente, aí você vai estudar a história de vida daquela pessoa para saber se ela tinha indícios na escola, se isso veio porque o ambiente já estava muito mais desorganizado, ela não está sabendo lidar com essas diferenças de ambiente, ou você vai tentar entender que, na verdade, toda a história de vida dela e os hábitos dela levam ela a ter essa procrastinação, essa falta de energia para fazer aquilo ali que ela está predestinada a fazer. Às vezes ela trabalhava numa empresa ou com um chefe em que tinha tudo muito mais mastigadinho, ela chega num outro desafio, aí não consegue ter foco naquilo, acha que aquilo ali é por causa de déficit de atenção. Então tudo tem que ter muito cuidado, né? As pessoas são muito, já falei aqui no podcast 1, que as pessoas são subjetivas, elas são únicas e a gente não pode ficar tentando se enquadrar também. A gente tem que ver a história de vida dela, passo por passo, item por item, para saber se aquilo ali realmente está caracterizando um déficit de atenção ou não. É interessante como você falou da questão escolar. Zé, antes da gente falar, que eu quero muito colocar aqui a questão do diagnóstico e dos cuidados que a gente tem que ter com esse diagnóstico, como a Aline trouxe. Mas antes da gente comentar essa parte técnica, eu quero que você diga assim, como era a tua vida escolar? Conta pra gente quais as dificuldades que antes dos 12 anos, que tem essa questão também que é muito importante, para você diagnosticar um TDAH, você sempre coloca que tem alguns sinais e sintomas que surgiram antes dos 12 anos de idade. Então, antes dos 12 anos de idade, como era a tua vida escolar? Como era, você já contou aqui, o Zé sendo o Zé, né? Em casa todo mundo já sabia que você era estabanado, estrambelhado, que esquecia ou perdia alguma coisa. Mas como é que isso acontecia na tua vida antes de você ser um adolescente? Na escola, ali até a quarta série, porque na quinta já mudava, né? Até a quarta série eu gostava de ir, não por causa da escola em si, mas por causa dos amigos. Eu sempre tive o valor, a amizade atrelado, então desde criança, mesmo sem saber, eu já me guiava por isso. Então eu ia muito por causa dos amigos, motivado por conta dos amigos. Mas qual o problema que eu tinha na escola? Eu esquecia muito lápis. Eu tinha que levar lápis e o TDAH. Tamo junto. Ele esquece os materiais de trabalho dele, né? Então Impressionante, né? Eu ia sem lápis. Eu lembro até hoje uma professora que marcou muito a minha vida, a professora auxiliadora. Eu estava na primeira série e ela viu que eu já estava há uns 5 dias sem levar lápis nem borracha. Então ela começava a escrever o texto e eu estava sem lápis e todo mundo escrevia e eu estava sem, né? E aí ela achava que eu era uma criança pobre, por isso eu não tinha. E aí ela chegou comigo, falou, faz o seguinte, falou no meu ouvido bem baixinho, ó, pega esse dinheiro aqui, tu vai aqui do lado da escola, compra uma grafite e uma borracha pra tu poder escrever. E aí eu comprei e aí segui. Só que o problema não era pobreza não, tá, gente? É que eu esquecia mesmo. Então, a grafite que ela me deu, a borracha, eu esquecia. Uma vez eu fui pra escola sem bolsa. Eu cheguei lá e eu tava sem bolsa.
tinha deixado em casa a bolsa. Simples assim. E um outro problema, os trabalhos, né? Quando a gente começa a fazer trabalho na escola, que a professora passa num dia para entregar daqui a 2 semanas. Chegava um dia antes, eu não tinha feito. E a minha família sempre me deixou muito livre em relação ao estudo. Nunca me cobrou, olha, se não, acho que tinha sido até pior. Mas chegou a professora, a minha avó, fui criado pelos meus avós, sempre chegava na escola, a professora falava, olha, seu filho, ele é inteligente, mas ele conversa muito. Ele passa meu Deus. a escola o dia todo conversando com os amiguinhos, ele não consegue focar na aula, ele não entrega os trabalhos. Então, eu passava, mas eu não era um aluno exemplar. Só que eu sempre tive naquilo que eu gostava, e aí tá o outro ponto do TDAH, ele tem hiperfoco naquilo que ele gosta. Exatamente. Né? Então, nas disciplinas que eu gostava, era o caso de matemática, eu era hiperfocado. Então, eu geralmente era melhor que todo mundo, porque eu fazia, na sala de aulas, os exercícios, chegava em casa e fazia mais, mas só de uma disciplina. Nas outras, eu era desleixado. Mas aí tem uma coisa interessante que o Daniel Goleman, ele primeiro fez toda aquela questão da inteligência emocional, né? E depois ele começou a estudar muito foco e fez um livro chamado Foco, entendeu? Que eu, inclusive, quando comprei esse livro, eu achava que era um livro que ia falar do foco específico de TDAH, mas não é. Ele é um livro que ele fala do foco que você tem em você, do foco que você tem, um foco social e do foco que você tem em questões mundiais. E uma das coisas que ele traz muito interessante é que quem tem TDAH, ele não tem a falta de foco em tudo, e sim a falta de foco no que ele não tem motivação para prestar atenção. Exatamente. Então, você estava falando dessa questão do material, nossa, isso aconteceu comigo minha vida inteira. Eu não só não levava algum material ou algum trabalho, às vezes até que já tinha feito, como também esqueci o material na escola. Olha, eu trouxe uma caneta aqui. A primeira coisa que eu cheguei, eu falei, Ale, cadê minha caneta? Eu devo ter levado pro carro e esqueci. Esqueceu lá. Se quiser escrever, te empresto Isso é muito bem linda, rosinha, maravilhosa. Uma coisa muito importante também falar, gente, é que quando a pessoa ela tá ali no ambiente de trabalho dela, dizendo, olha, eu tô com uma queixa aqui, eu acho que eu não tenho, eu acho que eu tenho TDAH aqui. Mas em todos os outros âmbitos da vida dela, lá não é assim, isso também é um pulo do gato, né? Porque uma pessoa que tem déficit de atenção, ela demonstra isso, como você mesmo falou, no âmbito familiar, no âmbito escolar, no âmbito dos amigos, né? No âmbito social. Então, assim, ela não é só ali que ela tem TDAH, ela tem TDAH em todos os ambientes em que ela se relaciona. Isso é muito importante também falar. E uma coisa interessante, né, que a gente está falando dessa questão de todos os ambientes. Vamos lá. O que significa essa alteração em todos os ambientes? Significa dizer que a pessoa ela tem uma dificuldade atencional para outras situações, como, por exemplo, uma pessoa está conversando e aquela conversa está muito prolongada. Ela tem dificuldade de continuar prestando atenção no que a pessoa está falando. Verdade. Vamos supor que tem um trabalho para fazer. A pessoa faz as partes mais difíceis, estrutura tudo, mas ela não consegue concluir. Vamos dar um outro exemplo. A pessoa não quer fazer esse trabalho. Meu Deus, que trabalho chato, eu não suporto fazer isso. Então, a pessoa ela fica procrastinando. E aí, a gente tem hoje muitos mecanismos de distração. Celular, telefone, internet, não sei o quê. Todas essas 1000 telas que a gente tem à disposição. Então, é muito fácil você perder a atenção no que você não gosta. E aí, quando a gente fala de uma questão de diagnóstico, era isso que, assim, a gente começou a falar e que eu quero voltar para essa questão. A gente fala de pessoas que, em primeiro lugar, você traz sintomas desde antes dos 12 anos. Sim. Segundo lugar, isso não é melhor explicado por outros sintomas de outras patologias. Então, eu tenho déficit de atenção, mas eu não tenho transtorno de humor, eu não tenho ansiedade, eu não tenho outras questões que depois a gente vai entrar nessa questão da ansiedade. Então, quando eu não justifico aquela falta de atenção por outros problemas, até por estresse, excesso de trabalho, por várias outras circunstâncias, então realmente eu consigo limpar aquilo para enxergar com clareza o TDAH. Exatamente. E o que acontece hoje em dia é que as pessoas querem dar conta de muito mais do que elas conseguem, aí elas perdem o foco da atenção porque elas querem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e aí não dá para você dar atenção para tudo, porque a sua atenção, ela é isso aqui. Se você for dar atenção para 2 coisas, vai ser um nívelzinho de atenção para uma coisa e um nívelzinho para outra. Se você for dividindo, vai diminuindo cada vez mais. É como se fosse uma porta. E o que acontece, Zé? Por que isso é importante? Porque você hoje, você tem uma vida como esportista, como marido,
como pai de gato e como, como jornalista. Você é uma pessoa que é multitarefas. Então, você deve ter percebido ao longo da sua vida que quanto mais você abraçava múltiplos projetos, mais acontecia exatamente o quê? Você prejudicava a sua atenção, porque ela era muito dividida em pedacinhos e aí ia falhar essa atenção em algum lugar. É verdade. Principalmente quando a gente jovem sempre quer empreender, quer aumentar faturamento, quer ganhar mais dinheiro, né? E todas as vezes eu começava um projeto, que o pessoal falava assim, cara, com esse projeto aqui, tu vai ganhar muita grana, porque tu é bom nisso aqui. Eu começava e chegava um momento que eu não conseguia, porque era mais estresse, mais procrastinação do que resultado em si. Né? Então, eu sempre parava pelo meio do caminho. Eu falava, pô, não é possível. Comecei em 2015, tentei algo, não consegui. 2016, não consegui. 2017, não consegui. E era ano após ano. A última vez que eu tentei foi ano passado, não consegui, até eu diagnosticar TDAH. Tanto que esse ano eu falei assim, eu não vou fazer projeto nenhum. Eu vou só viver a minha vida esse ano, cuidando da minha saúde. E não coloquei nada. E tá sendo um dos melhores anos da minha vida. Cara, que legal, porque o que acontece? Você se permitiu, né? Então, às vezes, as pessoas elas não se permitem. Eu passei por isso ano passado. Ano passado, eu tive um adoecimento, eu fiz 2 cirurgias com intervalo de 1 semana cada uma. E eu vinha com uma série de projetos, inclusive um deles era o podcast. Mas a gente vê que muita coisa é o tempo de Deus na tua vida. E aí eu ia terminar um livro que eu estou escrevendo, ia fazer um podcast, ia fazer várias coisas, quando Deus tocou no meu ombro e disse, para, doida, né? E aí foi o momento que eu parei, que eu passei de agosto em diante do ano, com meus projetos paralisados, né? Só meio que vivendo, mas sem sofrer. Porque é importante você fazer isso, mas você aceitar o momento de vida. Então, quando eu percebo no teu Instagram, né? Diz aí teu Instagram pra galera. @José Amorim, com 2 Is. Inclusive, cheguei a 10k de seguidores. Mas, atualmente, se você visitar meu Instagram, você só vai ver skate, porque esse é o ano do skate. O hiperfoco dele tá no skate. É isso mesmo. Tá no skate. É isso assim, mesmo. Eu até falei para os meus amigos, né? Eu sempre gostei de esporte, mas nada me deixa tão hiperfocado quanto o skate. Só que precisa de tempo, né? E ano passado, assim, sempre tive ocupado com vários projetos. Esse ano, como eu tirei pra mim, ano sabático. Olha! Aí eu decidi, não, vou valorizar, vou ficar só no skate mesmo. E só tem skate. Mas a Lê, sabe, tem gatos também. 2 gatinhos lá em casa. Mas eu falo de outras coisas também. Conta pra gente que você usou teu Instagram pra abrir o jogo sobre TDAH. Isso foi foi muito a gente legal. estava comentando isso aqui, porque o que acontece na psiquiatria, na psicologia? As pessoas têm muita vergonha de dizer, ai, nossa, eu tenho um problema, ai, eu tenho um transtorno de ansiedade, ai, eu tenho TDAH, ai, eu tô em depressão. E tu não, tipo, tu foste lá, descobriste, entendeu? E disse assim, gente, olha, eu tenho TDAH. Uhum. E tanto que, assim, eu já te acompanho há um tempo, né? A gente vai Antes falar do um pouco depois. né? A gente vai falar um pouco depois do antes do diagnóstico, que a gente tinha outras questões. E aí, eu quero exatamente que você traga pra gente como foi que você quebrou essa barreira, que você rompeu com isso e você teve tanta segurança de trazer um conteúdo que as pessoas geralmente tentam esconder e você trouxe à tona para todo mundo, cara. Isso foi incrível. Você tá de parabéns. Pra mim foi muito normal, assim, porque como eu sou jornalista, a gente se expõe bastante, né? As pessoas conhecem a nossa vida pessoal por conta do Instagram e outras coisas. Então, eu sempre usei a comunicação, eu tenho uma facilidade, já é uma inteligência nata minha, comunicação, então isso facilitou a minha vida mesmo com TDAH. Então, o que eu pensei? Falei, puxa, eu acho que outras pessoas passam a mesma coisa que eu, adultos, estão sofrendo por aí e não sabem o que é. Então, eu vou compartilhar, porque vai que alguém se identifica e busca atendimento. Porque todas as pessoas que se identificam vão no meu DM e falam, nossa, eu identifiquei com tudo que você falou. Eu falo, não pesquisa no Google, vai atrás de um psicólogo, vai atrás de um psiquiatra, um neuropsicólogo e depois você pega o resultado. Porque os sintomas do TDAH, eles são muito semelhantes a diversas coisas que a gente convive no dia a dia. Isso não quer dizer que você tenha TDAH. Mas o que eu pensei? Foi um dia, assim, eu tinha acabado de sair da TV, peguei o celular e liguei e comecei a gravar. Só mesmo desabafo. Falei, gente... Você que foi julgado a sua infância toda como desastrado. Aí eu botei aqui, desastrado, desorganizado, derrubava as coisas, desatento, esquecia as coisas. Várias coisas que eu acho que muita gente se identifica. E eu pensava que eu era uma pessoa aleatória, mas eu tenho TDAH. Eu descobri agora, fiz um mapeamento cerebral, expliquei toda a história, que nem eu expliquei para vocês.
E Inclusive, e foi um vídeo antes longo dele até. me procurar, Foi. né, antes dele falar comigo, eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Olha aí, ó. E aí, logo em seguida, você me teclou. Mas quando eu abri a tua mensagem, eu vi primeiro o vídeo que você tinha feito e depois que eu fui ler as mensagens que você tinha me mandado, falando que a gente precisava agendar, etc e E tal. aquele vídeo, ele tem mais de 4 minutos. E geralmente o Instagram ele tem uma limitação para vídeos longos, né? Aham. Então, o meu objetivo nem foi fazer um vídeo para viralizar, foi só fazer um vídeo mesmo. E até hoje é o vídeo mais visto do meu Instagram. Acredito. Cara, aquele que lá, legal. Porque muita gente se identificou, enviou para um monte de amigo, muita gente. Eu acho que assim, mais de 100 pessoas me procuraram ao total, umas 20 foram fazer o mesmo teste que eu fiz, umas 5 já estão em tratamento. Assim. Olha que legal. Várias me procuraram também. Então, já algumas pessoas se identificaram, fizeram o diagnóstico. Inclusive, uma pessoa que trabalha comigo. Eu falei, cara, eu vou diagnosticar o TDAH, você acredita? Eu falei, cara, aí pediu pra me explicar, né? Eu falei, assim. Eu vou fazer também. Aí fez lá também, no mesmo lugar que eu fiz, TDAH. Sempre vem um combo, né? TDAH mais um transtorno depressivo. O meu é TDAH mais TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E é isso que eu queria falar, né? A questão da ansiedade. Porque assim, contarei para vocês toda a verdade sobre como a gente se conheceu. Uhum. Então, assim, Zé já participava de um grupo que a gente tem de empreendedorismo, tudo. Então, ele se percebeu, né, um pouco ansioso e na época da pandemia, todo mundo começou a falar de ansiedade e eu abri minhas redes sociais para falar muito de ansiedade, porque era o foco que as pessoas estavam naquela época. E aí ele chegou comigo, né, no privado e disse assim, Ale, eu queria agendar tudo, eu acho que eu tô... Na época eu comecei a fazer só telemedicina, né, então o que foi uma grande virada também, porque as pessoas não podiam estar em contato. E ele disse assim, eu acho que eu não tô legal, eu tô muito ansioso e você tá falando umas coisas que eu me identifico. Então, olha só como é importante, gente. Gente, como é importante você compartilhar a sua dificuldade. As pessoas querem passar uma imagem de uma vida perfeita. Eu quero depois voltar nesse assunto da questão da internet. E como é importante você compartilhar a dificuldade, porque a tua dificuldade, como você superou essa dificuldade, é que vai ajudar outras pessoas. Então, nesse momento que você se viu como uma pessoa ansiosa, qual era a tua dificuldade, né, que você nunca tinha se visto como uma pessoa com déficit de atenção, diante de todo aquele contexto? De onde que vinha essa ansiedade? Me conta. Eu sempre, desde criança, eu tive algum problema na infância relacionado a sangue, a doença. Como eu fui criado pelos meus avós, então eu acho que por vó. Eu acho que teve algum trauma que eu não lembro que me fez ser hipocondríaco, ter medo de doenças e ter medo da morte. E eu acho que a pandemia nunca deixou a gente tão frente a frente com a morte, né? Essa incerteza do que ia Verdade. acontecer, né? E aí eu fiquei... quando eu testei positivo para Covid, quando não tinha vacina, não tinha nada, eu sentei na cama e eu falei, e agora? Vou esperar, sentar aqui e esperar se eu vou ser sorteado com a morte ou não. E aí você começa a refletir sobre a vida. Então o problema do TDAH é que ele não pensa uma vez, ele pensa 100 vezes a mesma coisa em um minuto. Então você imagina só um pensamento que é ruim ficar martelando na sua cabeça o dia todo. Então isso vai gerando ansiedade. E eu tava assim, eu não sabia o que fazer, né? Eu meditava, eu fazia tudo que era possível. E aí eu pensei, vou recorrer a ler, né? Que é psiquiatra, talvez, medicamento, algo do tipo. E foi quando eu busquei ajuda. Porque, assim, jornalista, lidando com informação de morte todo dia, contando as piores histórias possíveis. E aí... Divulgando literalmente todas as desgraças que estavam acontecendo, E vivenciando, né? Vivenciando. Eu acho que eu nunca vi a verdade tão nua e crua na vida como eu vi na pandemia. Não tinha história... Não tinha final feliz. Boa. Não, era só tragédia. Não tinha final feliz, era tragédia grega. E uma coisa interessante, eu me lembro até hoje da nossa conversa, foi assim, tudo na psiquiatria, a gente tem basicamente questionários estruturados, só que a pessoa não sabe que a gente está usando com ela um script, né? Então, as pessoas, elas viram pra gente, na psiquiatria, isso é muito interessante. Mas como é que a senhora sabe que eu tenho esse diagnóstico? Então, na verdade, existe entrevistas estruturadas que você vai conversando com a pessoa e o que para a pessoa é uma conversa, para mim, é uma entrevista, é uma anamnese, é um exame psíquico,
né? E aí eu fui lá pelo WhatsApp mesmo, já começando a perguntar dele, mas e aí? Aí eu comecei a fazer as perguntas e ele respondendo. Aí quando terminou, ele disse assim, a gente vai agendar para quando? Eu falei, a gente já vai iniciar teu tratamento. Como assim? A gente já vai começar. E ela já mandou pra mim pelo motoqueiro, foi coisa assim muito rápida que eu sou super grato a ler, porque quando a gente tá no momento de aflição, né, você ter toda essa comodidade, nossa, faz muita diferença. E eu tava aflito, E né? na época tava tudo fechado. Tava tudo E eu fechado. tinha umas amostras grátis em casa que eu sabia que tinha um perfil de homem, jovem, profissional, porque a gente tem medicação, as pessoas têm muito assim, preconceito em relação ao medicamento, né? Então, Muito. isso é uma questão que eu gostaria de A gente esclarecer. vai trazer isso aqui muito. Porque assim, ó, primeiro, medicação você tem que ter, você tem uma diferença de sexo e idade. Você tem uma diferença de uma pessoa jovem, uma pessoa idosa. Você tem uma diferença de uma pessoa produtiva, mais produtiva, que usou muito cognição, e de uma pessoa que não vai ter um trabalho tão intelectual assim. Então, tudo isso vai definir a medicação. E naquele momento, Deus foi tão bom que eu tinha uma medicação que se Certa encaixava pra perfeitamente no perfil dele. A gente estava com tudo fechado, não tinha como eu encaminhar na época ele para uma neuropsicóloga, porque a gente não tinha essa possibilidade. E ele começou a tratar e foi uma coisa que melhorou muito a época que acordava 3, 4 horas da manhã, porque estava apresentando aquele primeiro jornal, né? Eu tinha restrição do sono severa, assim, porque eu apresentava Bom Dia Amazônia, eu acordava às 2h30 para entrar às 3h, e eu dormia às 10, 10h30. Então, 4 horas de sono, assim. Para quem tem TDAH, restrição de sono é a um pior veneno. coisa que tem. É o veneno. E eu tomava veneno todo dia, achando que estava bem. Até hoje, assim, eu tenho algumas sequelas daquela época, mas tô restabelecido. E uma Que coisa bom. interessante foi que na época, sempre a gente caminha para o psicólogo fazer todo o trabalho comportamental, né? Mas assim, não tinha como, Não. diante daquele contexto. Eu disse assim, Zé, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é a higiene do sono. Porque ou você vai dormir bem, você vai ter que começar a jantar mais cedo e dormir mais cedo, ou então a gente não vai conseguir melhorar o nível da tua ansiedade. Muito legal isso a Alessandra falar, porque muitas vezes a gente encontra no consultório já uma pessoa que vem medicada, mas que os hábitos dela, ela tá tomando medicação, mas os hábitos dela é totalmente contraditório com o que ela precisa para conseguir tratar. Porque a gente estava até falando sobre isso antes. Porque um TDAH não necessariamente, dependendo de cada caso, óbvio, de cada análise, de cada diagnóstico, precisa de medicação. A psicoterapia, ajudando ele a lidar com os hábitos, com as sensações, com as frustrações daquela situação, já são suficientes. Aí eu tava falando pra Lele, em que momento o psiquiatra ele encaminha para o psicólogo? E a Lele falou, eu sempre encaminho para o psicólogo, mesmo que em qualquer caso. Só que muitas vezes isso não acontece, né? Então a gente está aqui falando sobre estigma, você botou a cara a tapa, falou sobre o que você estava passando, sobre o teu transtorno. Gente, olha, aconteceu isso aqui comigo, essa é a minha história de vida. Você pode ser que você precise de ajuda também. A gente fala sobre isso também. Em que momento você vai encaminhar para psiquiatra? Em que momento você vai encaminhar para psicólogo? A gente precisa ter essa equipe multidisciplinar, a gente precisa se apoiar para que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida. Você falou pra mim agora uma coisa que me marcou muito. Gente, eu tenho 31 anos. Há 1 ano eu tenho qualidade de vida. Olha só, você podia ter tido qualidade de vida muitos anos atrás. Exatamente. Né? Mas nunca teve. Durante a formação acadêmica, cara, que sofrimento. Já pensou? Conta pra gente isso. Como é que foi a faculdade? Eu até separei aqui. Vamos lá, que a gente tá aqui. O povo quer saber. No ensino fundamental, não fui um aluno exemplar. Porém, na minha personalidade, eu até escrevi aqui, ó, eu tenho uma personalidade muito competitiva. Então, o que aconteceu na 4ª série? Existia uma menina chamada Isis, e a professora meio que fazia, nós dois competimos, assim, eu e a Isis. Então, tinha um grupo dos meninos, onde eu ensinava para os meninos e as meninas. Então, a 4ª série foi o ano onde eu melhor tive desenvolvimento cognitivo, que é justamente aquela série que dá o plus pro restante, né, do ensino fundamental. É verdade. Então, eu tirei média 9, né, geral. Inclusive, foi o ano que eu ganhei um troféu. Eu ganhei um troféu de melhor aluno da escola. E assim, pra mim, um TDAH, aquilo lá foi... Eu não sabia, obviamente, claro. né? Mas hoje eu vejo que foi o maior feito da história pra mim, né? Da minha história. Da tua história de vida. Mas aí, quando passou pra 5ª série, aí já vinham várias disciplinas, começava a usar caneta em vez de lápis. E aí eu errava muito. O que acontecia muito? Como eu pensava mais rápido do que escrevia... eu comia letra ou eu passava uma palavra. Gente, a fração. Então, redação era horrível, assim, texto, a professora ia lá e tava faltando uma palavra. Mas na minha cabeça a palavra tava lá, mas eu pulava. Passo pensamento mais rápido. Mas as frações, os sinais, aquele negócio que vai pra cima, vai pra baixo, vai pra um lado, vai pro outro. Matemática?
matemática eu sempre fui muito bem, assim. Eu O não foco tive dele problema é por matemática. conta da Mas é porque você gostava da competitividade. disciplina. Então, vamos Exato. trazer Isso. aqui, que é isso que eu queria que tu disse, isso que eu queria caracterizar. Olha só, gente. Por que que você, sendo TDAH, não tinha dificuldade com matemática? Porque as pessoas acham que todo mundo Geralmente que é TDAH TDAH não é bom em vai ter matemática. dificuldade com matemática. Olha só que coisa interessante. Se você tem algo que te motiva, você não vai ter desatenção com aquilo que você está motivado, que a tua dopamina vai estar elevada, que a tua noradrenalina vai estar elevada. Por quê? Porque você tem prazer naquilo. O que te trazia sofrimento? Redação. Uhum. Já, por exemplo, para mim, que sou TDAH também, muita dificuldade com matemática, um dos motivos de eu ser médica, porque eu queria fugir de tudo que fosse de número. Uhum. Então, não queria nada, porque matemática, desde a 5ª série, não existiu um ano da minha vida que eu não ficasse de recuperação. Quer dizer, eu passava na recuperação, mas lá ia eu me arrastando para aquele sofrimento. Então, já a parte de escrita, de linguagem, para mim, já tinha facilidade. Então, a gente precisa caracterizar, porque as pessoas têm muita visão estereotipada de que todo TDAH tem problema com matemática. Verdade. E não é bem assim que Inclusive, funciona. quando eu falo que tenho TDAH, mas sou bom em matemática, as pessoas falam, então tu não tem TDAH. Ah, isso é mentira. Nada Você a tá ver, de né? Cheio de conversa. E sempre Então, essas só para coisas. resumir aqui a minha Quer fazer vida, charminho. a minha vida acadêmica, o ensino fundamental sobrevivi, assim, a 5ª série em diante até a 8ª sobrevivi. Na 8ª série, mais uma vez a competitividade bateu na porta, porque uns amigos me chamaram para ir para cursinho preparatório para tentar uma vaga nas antigas escolas técnicas. Hoje ainda tem, né? Cefet, Fundação Agora Nokia é IFAM, de Ensino, agora é IFAM, Fundação Matisse Maquilini. Então, eu comecei esse cursinho preparatório, eu não sabia o que era Cefet, IFAM, Nokia, mas eu era competitivo. Então, na sala de aula, lá do cursinho, eu queria ser o melhor, eu queria estar no top 10. Então, acabava que essa minha personalidade competitiva fazia com que eu chegasse em casa e estudasse, não porque eu gostava, mas porque eu queria ver o professor me chamar lá na frente para me reconhecer. Eu sabia disso. Na verdade, a gente tem uma característica interessante aí que não é só de competitividade, é de busca do Busca reconhecimento, pelo de reconhecimento. aprovação dos pares. Uhum. Então, isso é uma questão bem interessante da gente trazer, porque muitas pessoas, elas têm tanta necessidade de reconhecimento que quando elas não são reconhecidas, elas entram em sofrimento. Uhum. E isso deve ser uma questão que tu vê muito, né, Aline, no consultório. Muito. A pessoa só se sente feliz, ela só tá bem se ela tiver palminha, se ela levar tapinha no ombro, se ela for reconhecida. É. Se ela não for reconhecida, nossa, o mundo acabou. O que é muito legal que você falou agora, vou deixar tu continuar falando, mas eu anotei aqui pra gente falar depois, pra não perder o fio da meada, era que você tem uma percepção de si muito boa, Sim. desde Uhum. pequeno. Sim, verdade. Então, esse teu autoconhecimento de saber, nossa, isso aqui me agrada. Então, eu vou por aqui. Se eu tiver uma competiçãozinha, se tiver um prêmiozinho lá no final, um tapinha nas costas que seja, mas que eu seja visto como um dos melhores, isso aqui já me atrai. Então, essa percepção de si, ela faz toda a diferença no seu desempenho, não importa onde você tá, né? É verdade. Exatamente. Eu sempre fui, como que chama? Você falou? Autossuficiente? Autoestima, sempre teve uma boa autoestima. Você sempre se conheceu muito me bem. conheci muito bem. sim. Isso, entendi. autoconhecimento Sempre é teve um fundamental. autoconhecimento. A gente Essa falou palavra. isso no primeiro episódio, Eu né? sempre tive autoconhecimento, assim, também, tá ali Tu nas sempre minhas te observou, inteligências. né? Sempre me olhei por dentro, assim, porque eu acho que o TDAH, ele tem esse negócio da cabeça, né? Ficar olhando os pensamentos, então é como se eu estivesse dentro de mim toda hora. Legal. Cara, mas aí tu passaste? Pois é, então, por conta dessa competição, eu me tornei um aluno de alto nível. Então, eu legal. tava no top 10, eu tava sempre entre os melhores, eu consegui a aprovação da minha E tu sala de fosse pra 70. onde? Fez escola técnica, foi? Fui Fundação Nokia. Ah, Da Nokia. minha sala de 70, passaram 7, eu tava lá. E o professor me chamou do jeito que eu imaginava na minha cabeça. Aquele prazer de ser reconhecido. Cara, foi coroado. Exatamente. E aí, como o ensino médio foi mais complicado. Por quê? Porque o nível intelectual do pessoal da Fundação Nokia era muito elevado. Eu vim de ensino de escola pública e, assim, eu era bom em matemática, mas não tanto quanto eles. Eles eram incríveis. Então, eles não tinham como descer o nível para mim. E naquela me época, alcançar. vinha muita gente de escola particular com preparo muito melhor. Sim, muito. Então, Anos realmente luz. tinha um desnível, né? E aí eu tive muita dificuldade. Só que aí, no ensino médio, teve um porém. Porque como era ensino técnico, então era assim, tinha português, matemática e desenho técnico, terceiro tempo. Então tinha coisas que eu não gostava, mas sempre tinha uma disciplina no dia que me dava o hiperfoco, que me dava a dopamina, que eu queria estudar, que eu queria aprender. Então isso me manteve nos 3 anos do ensino médio. Agora, quando chegou na faculdade, empacou.
não consegui seguir em frente. Porque não tinha calma rotina. lá. Mas antes de tu falar da faculdade, a gente tá falando de hiperfoco de coisas que te trazem prazer, né? Nessa época da adolescência, você já devia gostar de game. Sim. Então, é um vamos episódio lá. da minha vida aqui. As pessoas chegam e as pessoas... Não, porque assim, antes da faculdade você já gostava de game, então vamos indo cronologicamente. Que olha só o que acontece, que as mães chegam, Aline, e falam assim... Doutora, eu não entendo. Esse menino, para jogar videogame, ele passa horas. Agora, por exemplo, se for para assistir a aula, ele não consegue assistir os 40 minutos sem pedir para ir no banheiro. E a escola está reclamando disso. Então, me fala, qual é a diferença que tem para o TDAH de você estar, por exemplo, 1 hora no game, de você estar 1 hora assistindo um professor chato, falando coisa, um assunto que não te motiva, que você não tem interesse. Esse tá até aqui no 8º tópico aqui que eu escrevi, Ale. Bora Porque lá. o que acontece? Eu sempre precisei, como eu sempre tive essa autoanálise de mim, eu sempre precisei na minha vida de algo que me desse essa dopamina. Sempre precisei. Sempre buscou isso. Sempre busquei. Porque a maior parte do tempo a gente é meio depressivo. Então, o tempo que a gente tem só pra gente, a gente tá aqui dentro da nossa cabeça, o que eu vou conseguir fazer para me gerar prazer. Então, na infância, o que era? Quando não tinha games nem nada. Era sair pra rua pra jogar bola, pra brincar e tudo mais. Era ir pra casa dos meus primos. Então, eu sempre ficava na semana pensando, no sábado eu vou pra casa dos meus primos. Então, aquilo era a minha dopamina. Eu vou sobreviver a semana, porque no fim de semana... Só que quando começaram a surgir os games se tornaram hiperfoco. Então, parte da minha vida foi o Counter-Strike. Eu jogava muito Counter-Strike, estudava e tudo mais, mas sempre pensava no Counter-Strike. Só que eu enjoei de Counter-Strike, já não me gerava mais dopamina. Era tipo droga. Só que eu buscava outra coisa, outro jogo. Aí eu fui pro Gunbound. Jogava Gunbound, enjoei. E aí eu precisava de outra droga. Ia pra outro jogo, Ragnarok. Joguei, enjoei. Precisava de outro jogo. O último que eu tava jogando agora é o League of Legends. Então, desde 2001 até hoje, 2023... E sempre jogos de muita ação, né? Sempre jogos com partidas duradouras. Então, assim, uma partida de League of Legends, por exemplo, ela dura em média 40 minutos. Em 40 minutos, em um dia, eu jogo 50 partidas se deixar. Porque passa muito rápido. Os primeiros 15 minutos parece que é 1 minuto da minha vida lá no jogo. Enquanto se eu ficar 15 minutos no trabalho, parece que eu tô uma eternidade. É um hiperfoco, o pessoal fala de flow, né? Você fica no flow. O hiperfoco do TDAH é o flow. Você tá ali, parece que o mundo todo não existe, você tá imerso naquele negócio ali. Eu acho um barato. Que te relaxa, inclusive. É como se fosse a minha droga. Porque assim. o flow, A gente falou da questão do que te relaxa, né? No primeiro episódio. Agora, assim, interessante que eu gostaria de pontuar é a questão do sintoma ansioso, do sintoma depressivo, de como isso acontece no TDAH. Porque, olha só, é interessante a gente trazer o ponto de vista técnico, né? O TDAH é uma pessoa que ele percebe que todo mundo funciona melhor com menor esforço. Então, ele começa a se sentir inferior, ele entra em sentimento de desvalia, como se as pessoas tivessem mais valor do que ele, porque as pessoas fazem aquilo com tanta naturalidade e ele não consegue. É uma pessoa que se sente incompreendida, desamparada, assim, até mesmo, às vezes, menos amada. Por quê? Porque todo mundo vai chamar de leso, estabanada, bestado, né? Então, tem muito essa questão da dificuldade de lidar até com bullying, às vezes, social, E aí né? eu anotei sobre isso aqui pra falar depois. Pronto, que então engraçado, conta. porque Tá perfeito, então. é Tamo no flow impressionante aqui. de estar no Tá flow. todo mundo no flow. Porque o que eu tava anotando aqui, eu olhava pro Zé adulto falando aqui pra mim, eu imaginava o Zé criança e como o diagnóstico precoce ia ajudar ele. Em Isso. muitas questões. É um caso de sucesso, né? Ele tá aqui contando pra gente a história de vida dele. Ele venceu muitas coisas sozinho. E agora tá aqui desabafando e falando e dizendo como esse último ano foi interessante e importante pra ele. Mas aí a gente tá olhando aqui num quadro geral e pensando, e se o diagnóstico tivesse sido antes? E se a gente tivesse tido a oportunidade de estimular aquela criança, o Zé criança antes? E se a gente pudesse fazer isso com as crianças, né? Observar as crianças que estão na nossa casa, né? Crianças que estão aí na convivência conosco. Eu sou psicóloga adolescente adulto, trabalho em sociedade com uma psicóloga infantil, e a gente fala muito sobre isso. Meu Deus, o diagnóstico precoce, ele evita tantos danos, né? De autoestima, ele traz você tinha essa característica de autoconhecimento, você tinha essa característica de falar, cara, eu sou competitiva, isso aqui pra mim valeu, quero. Tinha um sintoma que eu sentia na infância, quando criança, que ninguém sabia explicar e todo mundo achava que eu viajava.
Porque desde que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada desde criança. Eu fazia xixi na cama, assim, muito. Olha Até aí. a vida adulta, porque eu não desligava. Meu cérebro continuava ligado, né? E aí, nas férias, especificamente nas férias, quando eu não ia pra nenhum lugar... Imagina, nas férias, sem nada pra fazer em casa, você entra num estágio depressivo. E como eu sempre fiquei muito dentro da minha cabeça, chegava um determinado momento das férias que eu tinha a sensação que eu estava saindo do meu corpo. Que depois eu descobri que é um dos sintomas de ansiedade, já como se você tivesse se É desconectando. uma desrealização de E personalização. despersonalização. Exatamente. E eu Porque tinha pode isso na ter a situação, infância. pera lá, calma. Para que a gente tem que explicar para as Relaxa. pessoas, relaxa, tudo passa, tem que explicar a parte técnica para as pessoas. Vamos lá. Gente, nós estamos falando de 2 sintomas. Um é desrealização, quando parece que você não está naquela realidade. Você está vendo as coisas acontecerem, mas é como se elas não fossem contigo, fosse uma outra pessoa, um outro personagem vivendo tudo aquilo que é parte do que você está vivendo. E a despersonalização é como se tivesse acontecendo um monte de coisa, mas aquilo não fosse com você. Como se fosse as situações acontecendo, né? Mas você não se enxerga como sendo aquela pessoa que está vivendo aquilo, você se sente fora do seu corpo. Então está acontecendo aquilo com um eu seu, que não é você. Simples assim. Então a gente precisa compreender que são sintomas presentes na ansiedade extrema. E a gente está falando da vida aqui do Zé e trazendo um componente dele de vida que acontecia na infância e adolescência. Quer dizer, uma criança ou um adolescente que já tinha ansiedade grave, chegando a ter desrealização, despersonalização e que nunca foi tratado. E eu ia deixar para falar depois, mas eu não consigo esperar. E eu vou falar logo. Eu recebo muitas mães dizendo o seguinte: ai, mas meu filho é muito novo para tomar remédio. O que esses remédios vão fazer com a mente dele? Eu quero lhe dizer nesse momento, gente, presta atenção. Eu quero lhe dizer nesse momento que o que vai fazer pela vida do seu filho é salvar a vida dele, só isso. Exatamente. Porque uma criança que não está funcionando, que está ansiosa, que não consegue prestar atenção na sala, que é obeso, abestado e que está cheio de complicações e que tem um cérebro que só vai terminar a maturidade aos 21 anos, nós estamos falando de uma criança se desenvolvendo e esse cérebro tendo muitos prejuízos, tendo aumento constante de cortisol, tendo redução do BDNF, que é o fator de proteção cerebral. E quando você não trata essa criança que precisa de tratamento, ela vai ter muito mais prejuízo do que o prejuízo que a própria doença causa. Porque a pessoa vai viver com o sofrimento da patologia enquanto ela poderia ter um alívio desses sintomas e o cérebro se desenvolver adequadamente. E tudo isso por quê? Por ignorância das pessoas. Me desculpe, hashtag pronto falei. Relaxa, tudo passa, porque os seus problemas acabaram. Esse podcast está aqui para tirar suas dúvidas e a gente vai te ajudar a buscar ajuda para que você evite que isso aconteça na sua casa, com o seu colega, com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu afilhado, que seja. Amiga, Busque ajuda. tudo passa. Não, e vocês imaginam, né? Eu era criança e como é que eu vou explicar isso pra minha avó? Como que chama esse sintoma? Eu falei, vó, eu não tô bem. O que você tem? Eu tô sentindo como se eu não tivesse em mim. Eu falava assim, eu tô sentindo como se não tivesse Parece em que mim. não sou eu. E aí, assim, a minha avó cristã fala, não, vai orar, isso aí deve ser coisa Oh, meu da Deus. sua cabeça e tudo mais. A gente Só ora, que, mas a gente ora e trata. E trata, né? Só que, assim, eu sabia também que isso acontecia nas férias porque eu ficava sem nada pra fazer. Quando voltava à escola, eu sabia que isso ia passar. Então, isso me dava uma paz, um alívio. Falei, puxa, tomara que volte logo pra escola, que aí eu sei que vai passar, porque eu vim dopamina de volta, amigos e tudo mais. Então, desde a infância eu já tinha ansiedade. E quando a doutora Conceição me falou, ó, tem cortisol aqui na área da tua cabeça que não era pra ter aqui. Isso aqui, ó, quando tu tá dormindo, tem cortisol aqui, teu cérebro não desliga. Eu falei, vixe Maria. Isso aí, e aí eu comecei a falar pra ela. Aí ela falou, provavelmente na infância fazia xixi na cama e tudo. Mas falei, ela contou minha vida toda sem nem me conhecer. Isso Olha aí, mesmo. que legal. E é isso que os pacientes falam, né? Quando a gente começa a conversar, eles, doutora, é isso. Ontem eu estava atendendo uma moça, né? Vidente, aí ela né? disse assim, Acho que a gente é vidente. doutora, é isso mesmo. A senhora está falando de mim. E também quando eu coloco no Instagram, né? Assim, falando sobre que a gente cria personagens fictícios, contando situações. A gente junta 2, 3 pacientes, assim, as histórias de vida como vem e traduz isso, as pessoas dizem exatamente isso. Mas a gente chegou no ponto da tua história onde
A gente entendeu como é que era teu foco de competitividade, a questão do game, a questão da matemática, que você não tinha dificuldade como todo mundo tem o estereótipo que todo TDAH vai ter problema com matemática, mas você chegou na faculdade. E na faculdade as coisas não eram estruturadas, como a Aline falou. Eu falei, não era tudo redondinho, não era tudo bonitinho. Aí aconteceu o quê? Pois é, eu sempre estava em busca de dopamina, né? Então, eu viciado da dopamina, eu quero algo que me dê prazer. E aí fui para a faculdade, que eu tinha combinado com os amigos, era o seguinte, nós formamos em mecatrônica, então, vamos para o UEA, porque lá na UEA, aquele, né, já CDF, vou passar na UEA. Mas na UEA a gente faz engenharia mecatrônica. Beleza, todos nós passamos do grupo de amigos, e aí começamos na faculdade. Eu imaginava da faculdade uma coisa e a faculdade era totalmente outra, porque o pessoal falava assim, na faculdade não vai ter tia te cobrando, corta o cabelo, isso e aquilo, você vai com a roupa que você quiser. E na minha cabeça isso era maravilhoso. Então, quando eu comecei, aí eu chegava lá, e aí que horas que toca a campainha? Eu falei, campainha não, se a hora que você quiser sair, você sai. O professor, ó, quem quiser sair, pode sair. E o pessoal saía, ia jogar dominó. Que mundo é esse maravilhoso, né, que a gente está vivendo? E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a faculdade de engenharia, fiz 2 períodos, reprovei algumas disciplinas e desisti da faculdade de engenharia, porque na minha cabeça aquilo não era o que eu queria, e realmente não era o que eu queria, tudo mais. Aí virou o ano, eu falei, preciso conseguir outra coisa. Aí estudei para tentar passar na faculdade de medicina. Então, 2012 foi quando eu larguei a engenharia, estudei pra caramba para tentar a faculdade de medicina, não passei em medicina, mas tirei uma nota boa, então fui para enfermagem, porque o primeiro e segundo eram idênticos, né? Então, eu queria aproveitar a grade curricular já para tentar o extramacro e continuar tentando o vestibular. Fiz 2 períodos de enfermagem e desisti. Falei, cara, enfermagem não é para mim. Vou tentar engenharia civil, porque eu era de engenharia de produção. E fiz 2 períodos de engenharia civil, desisti. E assim eu ia desistindo de faculdade em faculdade. Porque os 2 primeiros períodos era aquele boom, motivação, dopamina no talo, só que depois dos 2 períodos... Vinha a realidade, né? Vinha a realidade, não te dava mais prazer. E mas aí não Zé, consegui. Só um minutinho que eu quero Foram pular 3 aqui pra cursos que eu não Aline. consegui fazer. Pois é, mas aí eu quero fazer uma pergunta agora. A pergunta que não quer calar. É o seguinte, o TDAH ele tem muito essa questão de começar projetos e não concluir, né? Sim. Mas eu vejo 2 questões importantes na vida dele. Ó. Primeiro, que ele foi para uma área tecnológica e a área dele de personalidade seria comunicação. E segundo, que ele acabou indo para faculdades todas técnicas, né? Você vê... E, na verdade, mantinha esse foco de comunicação. As pessoas, muitas vezes, elas não têm consciência de onde está o seu talento e do que elas vão fazer. Como é essa questão na psicologia de você trabalhar essa busca, Aline, do que eu vou ser feliz fazendo na minha vida? Qual é a minha vocação? Qual é o meu talento? O que eu nasci para fazer que vai me fazer tão feliz que eu vou fazer aquilo até de graça, porque eu vou ser feliz todos os dias fazendo aquilo. Então, isso é um desafio muito grande, porque a gente vê numa sociedade que isso não é lindo assim, né? Isso não é assim. A gente sempre vê com os adolescentes, eles já chegam assim, não, porque eu vou fazer direito, porque meu pai é advogado, minha mãe é advogada, porque esse aqui é o melhor, eu sou boa em história e português, então vou fazer isso, né? Então, assim, muitas vezes, a gente tem quase 0,000 de percepção de si mesmo e do que vai te fazer feliz e a demonstração dessas opções, essa gama de opções na escola, né? Tem pouco. Hoje tem muito mais do que na nossa época, claro, mas tem muito pouco. Então, essa percepção, ela é muito única, ela é muito subjetiva e a gente começa percebendo o quê? Com base no teu tipo de personalidade. O que te deixa mais à vontade? Isso. Por exemplo, você é super comunicador, Super comunicador, altíssimo I, né? Muito. E tem gente que tá escolhendo uma área, por exemplo, que ela precisa super se comunicar e ela é totalmente introvertida. A personalidade dela é uma personalidade observadora, retraída, introvertida, que se sente mais à vontade sozinha com o computador, por exemplo, mas não muito à vontade em lidar com o outro, em ter que ser colocado numa posição de liderança, por exemplo, né? De lidar com o outro. Então, assim, isso é muito importante. Então, o que a gente faz no consultório? Primeiro, a gente faz essa análise de história de vida, a gente entende qual é o tipo de personalidade daquela pessoa, e a gente vai trabalhando esse autoconhecimento para ir vendo, sim, fazendo trazendo todas aquelas opções que a gente fala, aquele brainstorm de várias opções, para a gente ir falando, e qual é o lado bom e o lado ruim dessa opção aqui para você? Você consegue se imaginar assim, lidando com o lado ruim disso? Porque
é muito legal isso que a Lê falou. O que você faria de graça? Olha, mesmo que você fizesse de graça, aquilo ali, ela vai tomar a tua vida, né? Metade da sua vida. A gente tem, vamos lá, a gente tem 24 horas por dia. Se tu dorme 8 horas, mais ou menos, vamos dividir assim. Se tu dorme 8 horas, e a gente tem 16 horas de vida. Que 8 horas é dormindo. Você tem 16 horas de vida. 8 horas é trabalhando e 8 horas é fazendo alguma outra coisa. 8 horas. Então, 1/3 da tua vida, né? Pra não dizer metade, porque a outra tu tá dormindo. Então, metade da tua vida você tá trabalhando. Se você tá trabalhando numa coisa que você te faz feliz, te faz bem, que você gosta, que você ganha pra isso, que você faria até de graça, é ótimo. Mas aquilo ali toma teu tempo também. Toma a tua dedicação, o teu foco tem que ser ali, você tem que se especializar naquilo ali. Você vai tá dedicando a sua vida para aquilo. E olha só, o insight que eu tive agora. Cara, você foi fazer enfermagem. Você falou que você sempre foi meio hipocondríaco, né? A gente foi pode na enfermagem depois que eu até descobri. tá falando... a gente perguntou. Pois é, mas antes você já tinha alguma situação com doenças. Não era do nada, porque você falou que na sua infância você também era um pouco preocupado. Ele não sabe da onde é esse trauma ainda. Só que aí o que acontece? Você pontuou essa preocupação com doença na infância. Você se viu realmente como hipocondríaco quando foi fazer enfermagem. Mas veja bem, se você tivesse em algum momento parado para pensar onde tua personalidade se encaixava, você jamais teria ido para o curso de enfermagem. Entende? Então, por isso que é muito importante o processo de autoconhecimento. E aí, a gente vê como que a pessoa que ela realmente não sabe quem ela não sabe para onde ela vai, ela acaba encontrando caminhos que não são os caminhos dela. E que ela vai ficar metade da vida dela praticamente fazendo aquilo ali que ela não gosta e ela não se vê naquilo, mas enfim, ela acabou sendo levada àquilo. E presta atenção, que a gente se conheceu no meio da pandemia, diante de uma situação de certeza, e você preocupado dentro de um estúdio em ter a questão do enfrentamento da Covid. Você imagina você enfrentando a pandemia da Covid formado como enfermeiro dentro de um hospital, vendo todo mundo morrer na tua frente. Sim, sim. Né? Quer dizer, que loucura, cara. As pessoas escolhem faculdades, profissões e estilos de vida que não são para ela. Por uma questão de falta de autoconhecimento e de analisar primeiro o que vai lhe fazer feliz. E eu acho que você, Zé, de verdade, pelo que eu conheço da história de vida sua agora, né? Que eu te conheço pouco, mas pelo pouco que eu te conheci aqui, você já estava muito à frente dos seus colegas ou de outras pessoas da sua idade e tudo, porque a gente conhece muita gente no consultório que não se conhece nem um pouquinho. Não. Que nunca parou para analisar o seu comportamento, nunca parou para se perceber naquela situação que faz bem ou que faz mal, e vai deixando a vida levar o pai e a mãe ditarem aquilo e não conseguem se olhar. Às vezes o pai e a mãe também foram ditados e também não conseguem se olhar, e assim por diante. Então, assim, isso é uma coisa muito legal de se falar, gente. A percepção de si, o autoconhecimento, você buscar ajuda, você dizer, opa, tô com dúvida. Você buscou sua avó tinha sua limitação, né? Com base no conhecimento que ela tinha, o melhor que ela podia ter dito é, meu filho, vá orar, né? Mas você falou assim, não, peraí, não é só orar, eu acho que depois das férias isso vai passar, porque eu vou voltar pra minha rotina e vou ficar bem lá. Então, você mesmo tinha essa tua autopercepção, essa tua autoanálise, teu autoconhecimento, que óbvio, que de novo, se ele tivesse um diagnóstico precoce, ele teria ido muito mais rápido onde ele chegou. Então, é muito importante a gente trazer aqui sobre o TDAH adulto, né? Que você que é TDAH adulto, provavelmente dava já indícios antes e nunca teve alguém para dizer assim, opa, né? Ajuda para essa pessoa Isso aqui. Que a Aline falou, eu falava já na adolescência, né? Para os meus amigos, eu me sentia muito velho por conta disso. Porque eles falavam assim, não, eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro. E eu pensava assim, falei, puxa, mas será que a gente está certo, assim? Porque a gente vai sair do ensino médio. E se eu não gostar da faculdade? Se não gostar, cara, não tem como não gostar de engenharia. Tu vai ganhar bem, tu vai ganhar 10 mil reais por mês, não sei o quê. Fui trabalhar na engenharia. A minha sorte, que eu formei e fui trabalhar na engenharia lá, onde a empresa... A gente se conheceu, sem querer se conhecer na PG e não sabia. E trabalhei na engenharia e minha rotina era, chegava às 7h15. Mas tu formaste em engenharia? Não formei, só formei em jornalismo. Tava no estágio. Entendi. Eu trabalhei na engenharia, então eu entrava às 7h15, fazia todas as mesmas coisas o dia todo, saía às 4h45, não lembro. 4h15. 4h15, perdão. Mas aí me diz uma coisa, que a gente vai precisar abreviar, porque a gente tem que concluir o programa. Pros finalmente. Não, eu quero saber, porque a pergunta que não quer calar como você foi parar no jornalismo? Como tu foste parar no jornalismo? Vamos lá. Durante a faculdade de enfermagem, eu tive crise de ansiedade por conta da hipocondria. Eu fui para um seminário de oncologia.
Misericórdia. Sim, tudo se você botar no Google. Só doença fatal. Mancha vermelha, câncer de pele. É. Tudo é câncer no Google. Tudo pro Mas Google eu é câncer. gostava de oncologia porque citologia e bioquímica eram as minhas disciplinas favoritas. Olha só. Legal. Então, eu falei, puxa, eu sei que eu tenho minhas limitações com hipocondria, mas eu vou tentar. Então, eu fui para um seminário de oncologia, eram 2 dias. No final do primeiro dia, eu estava com tumores em todos os cantos do corpo. Eu estava com câncer no intestino, no olho, no fígado, no cérebro, em todos os lugares possíveis. E ansiedade no talo, assim. Eu não sabia que era ansiedade ainda. Claro. Estou citando claro. porque hoje eu sei. Sim. E eu cheguei em casa e eu falei, vó, meu Deus do céu, eu não quero mais. E eu tinha pagado, tipo, uns R$100. Era muito dinheiro pra mim. Nossa. Eu não vou amanhã, eu sei que foi caro, mas isso me fez muito mal. Ela falou, não, você não vai não, tá? Eu tô vendo aqui que você não tá bem. Oh, meu Deus. E aí, eu fui buscar saber o porquê que eu tava daquele jeito. Daquele dia em diante, eu não conseguia melhorar. Fiz exame de sangue, tudo normal. Check-up 0, mas eu não tava bem. E a tua Não cura tava foi bem. sair da faculdade. Sim, o psicólogo, um amigo que fazia psicologia, falou, cara, isso é transtorno de ansiedade generalizada. Eu falei, como é que é o nome disso? Transtorno de ansiedade generalizada, bota lá no Google. Aí botei lá, transtorno de ansiedade. Comecei a ler, eu falei, cara, sou eu, essa pessoa sou eu. Aí eu perguntei dele, o que eu faço agora? Falou, você vai ter que largar o curso de biológica. Aí pronto, minha vida acabou, porque eu gostava de estudar E aí aquilo. você escolheu pro Eu tinha jornalismo. hiperfoco em tudo. Só que, olha só, eu não escolhi, eu não sabia que eu gostava de jornalismo, mas a minha vida, Deus, ele gosta de mim. Ele sempre me ajuda. Então, Deus é bom o tempo todo. ele falou assim, Sim. faz alguma coisa que você gosta só pra passar o tempo, enquanto tu busca alguma coisa pra tu saber Isso tu aqui fazer. dentro. Não, Não, Teu o amigo amigo, dele, psicólogo. psicólogo falou. Aí, o que tu gosta de fazer? Eu falei, cara, eu gosto de gravar vídeo de humor, eu sou uma pessoa bem-humorada. Ele falou, então vai gravar vídeo. Eu juntei com um amigo de enfermagem que tinha uma câmera, começamos a gravar vídeos de humor. Na época, o Porta dos Fundos estava bombando, o ano era 2013. E acabou que, por conta desse vídeo, uma diretora de jornalismo viu, me chamou, eu não fazia jornalismo na época. Ela falou, olha, você é muito bom, muito comunicativo, você se dá bem com a câmera. Faz um teste aí para ver se tu vai. Enfim, passei no teste. Entrei na faculdade de jornalismo, em 9 meses eu evolui muito rápido, porque eu realmente tinha essa habilidade para comunicação e eu já fui para a Rede Amazônica, que era tipo o suprassumo, né, Globo. Cara, que interessante. A gente comentou no outro episódio que a profissão nos escolheu. E a tua história é muito parecida, porque, Bateu. tipo assim, Nunca pensei em jornalismo. Porque Nunca. muitas vezes a profissão da pessoa não é aquilo que ela escolhe, é o que escolhe ela, né? E foi o que aconteceu contigo. Agora, como realmente a gente já tá aqui com o tempo estourando, a gente precisa finalizar, a gente quer que você diga pra gente qual a mensagem que você gostaria de deixar, né, para as pessoas em relação à sua descoberta, que hoje você está em tratamento para o transtorno de ansiedade, a gente já começou a tratar o TDAH, então você realmente percebeu que foi mais uma evolução de como você lida com a vida, com as coisas e tudo. E aí, no que isso transformou a tua vida e pode transformar, de repente, a de muita gente? Ale e Aline, o que eu diria assim, para as pessoas é, primeiro, vai buscar uma ajuda médica. Não adianta ir consultar o Google, porque assim, é muito subjetivo, você vai bater os sintomas lá, puxa, tudinho, eu sou TDAH, não tem como confirmar, Não tem. você tem que ter um diagnóstico exato com o médico, porque aí fica mais fácil tratar. Então, vai buscar um psicólogo, o psicólogo vai te encaminhar para um neuropsicólogo ou para um psiquiatra, e aí você vai fazer um diagnóstico preciso se você tem TDAH ou não. Porque, como a Ale falou, não é só TDAH. Eu, por exemplo, eu tenho TDA, eu não tenho a hiperatividade, eu sou só desatento. Então, você vai conseguir tratar ansioso. certinho. Ansiedade de lado ali, assim. Básico, de leve. De só. leve. Então, busca uma ajuda profissional. Se você se identificou com coisas que a gente falou, com a minha história, vai logo no psicólogo, no psiquiatra, busca ajuda que ele vai te encaminhar rápido. Pelo menos 5 pessoas, como eu falei, graças ao meu vídeo, as coisas que eu falei foram no psiquiatra, conseguiram o diagnóstico e estão medicadas, porque tem a parte de psicologia, mas tem a parte também medicamentosa, né? Exatamente. Que trata especificamente o TDAH para você ter mais foco. Inclusive, quando a Ale me medicou, que eu tomei o remédio, eu falei, uau, é assim que uma pessoa normal fica, né? Assim é Sentiu muito super fácil, poderoso, né? Assim Assim é é muito bom fácil a demais. vida. Nossa, né? eu lutei se tanto, tivesse né, sido- Zé? se tivesse Tadinho. sido assim há 30 anos, né? Então é isso, gente. Busca auxílio médico, se medica e tem tratamento e você fica uma pessoa normal, que nem eu, assim. A gente Mais ou fica menos. super poderoso, se sente super poderoso depois. E a vida é uma nova vida.
Legal. Eu acho que Mas a é gente muito resumir. normal, não é muito normal, não. Não, mas o Todo Zé- mundo tem ali na seu. Mas é uma Ah, nova vida. né? Gente, brincadeiras à parte. Eu só assim. finalizar do jeito que eu comecei. Eu tenho 31 anos. Há 1 ano eu estou vivendo de verdade. Cara, que legal. Olha, palmas, parabéns mesmo, sabe? Assim, eu te admiro muito, né, Zé? Vocês sabem disso. É uma pessoa incrível, fantástica. E é muito legal você ver uma pessoa que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que se desprende mesmo de toda a questão da limitação, do preconceito, do estigma, né? Para poder chegar e dizer, gente, eu descobri uma coisa muito legal na minha vida. Isso pode ser bom para sua vida também. Então, eu quero deixar aqui realmente assim a nossa gratidão, né? Você ter vindo aqui falar sobre esse assunto, de você expor tudo isso no teu Instagram e dizer que a gente tá aqui de portas abertas. Qualquer coisa que você precisar, estamos juntos. Obrigado. Zé, foi um sempre- prazer te É. conhecer. Foi um prazer te conhecer. Você é uma pessoa incrível. Só de você compartilhar a sua história de vida, desde quando você falou sobre o seu diagnóstico, né? Quebrando barreiras na internet, falando um pouquinho sobre a sua vida, dizendo, gente, busque ajuda. Vocês podem ter uma qualidade de vida também. Desde aí, você já ganhou meu respeito, porque realmente, como a gente falou, esse padrão do que a gente vê na internet, de comparação de vida perfeita, ele não existe. Todo mundo tem os seus costos, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, e deixar claro elas e dizer o quanto você conseguiu superá-las hoje para ser a tua melhor versão, é muito bom ouvir isso. A gente que é da saúde mental, a gente fica assim, coração cheio de todo quentinho, Que porque orgulho. muito bom mesmo, Zé. Foi um prazer te conhecer, super te admiro e sou grata por você estar aqui hoje com a gente. Obrigado, gente. E sucesso. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Relaxa. Tudo Passa. E aí, nós aguardamos vocês, mas não esqueçam de se inscrever no canal e também de ficar ligado tanto no YouTube quanto no Spotify.